Deus abençoe a todos. Amém. Eu estava aqui meditando na palavra e resolvi compartilhar com vocês a palavra que eu estava meditando. É muito conhecida, mas é uma palavra, versículos bíblicos que a gente tem que estar com ele vivo na nossa mente. Por quê? Porque é a base da nossa crença, é a base da nossa fé, é a base da nossa vida. Para mim saber aonde ir, eu tenho que saber onde que eu quero chegar, né? Então, eu vou compartilhar com vocês alguns versículos bíblicos que eu estava lendo e meditando, e depois vai ser uma palavrinha breve, eu nem anunciei, nem falei nada, mas senti a compartilhar esse pensamento com vocês, amém? Em João 17:17 diz: a palavra é a verdade. Estamos vivendo nos últimos tempos uma inversão de valores, estamos vivendo nos últimos tempos uma confusão, amém? O inimigo, o sistema tem trabalhado na nossa mente para quê? Para que a minha verdade seja distorcionada, que a verdade em si seja distorcionada. Há anos, há tempos, tem sido trabalhado para quê? Para ir mudando a nossa mente, para ir adaptando a nossa mente ao que eles querem que a gente tenha como verdade, amém? O inimigo, ele sempre mascara, ele nunca vai chegar para uma pessoa boa e mostrar uma coisa negativa, ele vai mascarar a coisa negativa, ele vai mascarar fazendo que essa mentira, essa coisa negativa pareça ser algo bom. Ele nunca vai vir e te colocar algo ruim, tá? Por exemplo, eu não vou, ninguém, né, que tem um pouco de conhecimento, um pouco de inteligência, vai chegar para ti e oferecer algo ruim, vai mascarar, vai apresentar como algo bom, mas vai ser ruim. Quando a serpente chegou para tentar Eva, o que ela fez? Ela mostrou algo bom, ela quis passar algo bom. Ela não disse que se tu comer desse fruto, tu vai pecar, porque tu vai estar sendo desobediente a Deus e por consequência vai ser a morte. Não, ela disse que, olha, se tu comer desse fruto, tu vai ser como Deus, tu vai ter conhecimento, tu vai ser poderosa. Isso que ela tentou. Ela mostrou algo que era horrível, terrível, porque lá no jardim a gente convivia com Deus, a gente tinha tudo, eles tinham tudo, e com esse pecado que foi a desobediência, o não crer em Deus, fez com que a gente tivesse a consequência da morte hoje. Amém? Toda a dificuldade, entrou o pecado, entrou a dificuldade, entrou a miséria, entrou várias coisas através do quê? Da desobediência. E para mim ser obediente, eu tenho que saber o que é certo e o que é errado. Então, para mim ser obediente, eu tenho que ter pelo menos o mínimo de conhecimento do certo e do errado. E aceitar. Por exemplo, o que a gente está vendo hoje em dia é um mover de querer ter a verdade, de querer ser a verdade. Eu não quero buscar a verdade, eu não quero buscar o conhecimento, eu não quero saber. Hoje em dia a gente está vendo isso. As pessoas estão aceitando informações, estão aceitando tudo que vem e elas tomam para si e criam a sua própria verdade. Eu tenho a minha verdade, você tem a tua verdade, mas qual é a verdade? Tá? E aqui está muito claro em João 17:17, o que é a verdade? A verdade é a palavra do Senhor. Amém? Então, assim, se a gente vê o que diz no Salmo 119, 160, olha só. A soma da tua palavra é a verdade. Amém? Então, assim, quando eu começo a entender, eu não posso pegar tópicos, versículos da palavra, criar todo um ideal, criar todo um segmento ou todo como é que eu posso dizer, uma doutrina humana sobre um versículo bíblico e dizer que é verdade. Não. A palavra de Deus, ela mesma está se respaldando e ela mesma está nos orientando. É a soma da palavra é a verdade. Então, eu tenho que entender, compreender, pedir que o Espírito Santo me ilumine para que eu possa entender que a palavra de Deus somada
confirmada, eu sempre quando eu prego eu falo, a palavra de Deus é como se fosse, sabe essas TV de LED? Eu sei que é uma comparação bem boba, mas é verdade. A TV de LED sozinha, ela não forma um desenho. Mas quando se junta todos os pontos, ela forma um desenho, ela mostra o que quer expressar, o que quer ensinar, qual é esse desenho de Deus para nossa vida, qual é a verdade do Senhor para nossa vida. Então não basta eu pegar versículos isolados e fazer uma doutrina ou fazer uma crença ou querer dizer que sei, decorar versículo. Isso não é a verdade. A verdade o que é? É a palavra de Deus, mas não a palavra de Deus isolada, mas sim ela totalizada numa mensagem. A palavra, a Bíblia, é uma mensagem de Deus entregue para nós. Não tem como eu conhecer uma verdade cortada em partes. Eu preciso entender ela num todo para compreender a mensagem. Hoje em dia a gente está muito vendo esses fake news que cortam. Não estou falando nem de um lado nem de outro e nem de histórias. Estou falando o que está acontecendo, os fake news. Tanto na política quanto às vezes na parte dos artistas, até na parte de cristão. O que faz? Cortam partes e montam conforme a sua verdade, conforme lhe convém. E isso não é verdade. A Bíblia está dizendo que a soma da palavra, a gente tem que entender tudo num contexto e analisar. Amém? A gente tem que analisar. A gente não pode ser analfabetos funcionais. O que é isso? Um analfabeto funcional é aquele que sabe ler, sabe escrever, mas não sabe discernir, não sabe compreender, não sabe pegar um contexto. Hoje em dia, com a facilidade da internet, quem sabe utilizar, nossa, se estende, mas quem não sabe utilizar acaba limitado. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, as informações estão muito fáceis. Eu busco uma coisa e vejo. Se eu me contento com aquilo ali, eu posso estar sendo enganado. Pode ser uma informação errônea. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar vários fatos para juntar as peças como uma investigação. A gente que é da época dos livros, que tinha que buscar, que tinha que se dedicar para descobrir uma resposta, a gente ainda tem esse intuito, mas essas gerações novas não têm. É tudo muito simples, tudo é muito fácil, então não tem esse âmbito de investigação. Eu vou buscar aqui, vou buscar ali, vou ver para juntar um contexto. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que buscar a verdade, buscar entender, buscar informações e permitir, não nos bloquear crendo que já sabemos de tudo, mas permitir o quê? Analisar os fatos e mesmo que eu tivesse uma opinião contrária antes, eu poder analisar e aceitar a verdade mesmo quando ela não é minha. Entende? Eu tenho que aceitar a verdade mesmo quando ela não é a minha verdade. Pode ser a verdade do outro. Mas entre a minha verdade, que nem eu falei antes, e a verdade do outro, existe a verdade. Qual é a verdade? A verdade é a Bíblia. A verdade é a palavra de Deus. Tem coisas que eu não entendo ainda, mas eu sei que no futuro vai ser revelada. Se tem coisas que eu não entendo a palavra, simplesmente eu não tive a revelação ainda. Coisas na palavra, partes da palavra, que antigamente não se tinha entendimento, hoje já se tem. Amém? Por quê? Porque com o tempo, com a evolução, com o ser humano evoluindo, a gente conseguiu entender o que na palavra estava dizendo. Por exemplo, em Apocalipse que fala que só vai poder comprar, só vai poder vender quem tiver a marca na mão direita ou na testa. Hoje, como assim uma marca? O que vai ser? Como assim? Então, hoje a gente tem um entendimento que com essa marca... a gente entende que pode ser o QR Code, que pode ser o chip, mas há séculos atrás ninguém entendia nada. Então, é isso que eu tenho que entender. Que a palavra do Senhor, eu posso não entender hoje, mas amanhã eu vou entender. Com o passar do tempo eu vou entender. Amém? Então, assim, eu falei do quê? Que Adão e Eva pecou, por quê? Por acreditar numa mentira fantasiada de boa nova. Amém? Então, tem um versículo que está sendo muito utilizado hoje em dia, mas é a verdade, faz parte da palavra, que é: conheceis a verdade e ela vos libertará. Então, o que a gente tem que buscar? A verdade. A minha verdade? A tua verdade? Não.
a verdade. E qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus, a soma da palavra é a verdade, é o contexto geral da palavra, amém? Não é o que eu penso, não é o que tu pensa, mas sim os pensamentos do Senhor, amém? Eu queria compartilhar com vocês essa breve palavra e espero que faça você refletir como fez a mim também. Deus abençoe a todos, que tenham um ótimo dia abençoado na presença de Deus. Como você não me deu resposta, eu fui fazer uma live conforme Deus tinha me orientado.